sou Thais Horta, coordenadora pedagógica do ILP, do Instituto do Legislativo Paulista, instituto este que é o braço de educação dessa Assembleia, e que temos hoje a honra de receber o professor Alexandre Cordeiro e, como debatedor, o professor Silvio Serrano, e o assunto é auditoria de avaliação de programas de governo. Eu gostaria de avisá-los, por gentileza, que no final a gente tem uma caixinha para receber as avaliações dos senhores e os certificados irão por e-mail dos senhores essa semana ou a próxima. Ok? Muito obrigada. A palavra é dos senhores. Bom, é uma imensa, né, alegria de estar aqui hoje. Enfim, agradeço profundamente, né, todos os presentes, ao ILP, à senhora Thais, ao professor Vinícius, né, presidente do ILP, por essa oportunidade, que, né, enfim, e uma honra muito grande, né, o professor Alexandre Cordeiro, né, ter aceitado dar essa palestra, que é de extrema importância. Acho que tanto para a sociedade, tanto para os órgãos de controle, para nós do Tribunal de Contas do Município, para a Assembleia Legislativa do Estado, também o professor Alexandre Cordeiro, que é chefe de gabinete e conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo, professor palestrante no curso de especialização em Direito Administrativo da PUC, COGEAI, na Escola Paulista de Direito, EPD, e a TAM, Universidade Cândido Mendes, professor de Direito Administrativo e Filosofia do Direito da Universidade Paulista, UNIP, associado fundador do Instituto Articule, Comitê de Assessoramento à Coordenadoria da Infância e Juventude e do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Educação Infantil, GTI, que vai fazer sua conferência sobre auditoria de avaliação e programas de governo. E agradeço profundamente à professora aí, que para todos nós será uma imensa aprendizagem e muito mais que um aprendizado. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Sou eu que agradeço aqui as palavras de um colega do tribunal, que agora me sinto à vontade para chamá-lo de amigo, inclusive, né? Temos trabalhado conjuntamente. O professor Silvio é uma pessoa que tem todo o meu respeito, minha admiração. Gostaria de saudar todas as pessoas aqui presentes e também os que nos acompanham online. E o tema já anunciado é justamente auditoria de avaliação de programas de governo. Muito bem. A perceber essa temática, eu já coloco de antemão a importância de se voltar para aquilo que a gente anuncia. O que é, então, auditoria de avaliação de programas de governo? Eu percebo 3 núcleos nesse tema identificador. O que é, então, auditoria, o que é avaliação e o que é programa de governo. Eu focaria nessas três primeiras abordagens, né? E nesse sentido de identificar esses 3 núcleos fundamentais para as nossas discussões, o que eu queria colocar para vocês é justamente o papel que eu entendo desse tipo de iniciativa, que não é propriamente aqui desenvolver um conceito propriamente acadêmico, estrito, aquilo que a gente pode resolver com uma leitura, né, de tão bons livros que aqui são disponíveis para esses assuntos. O que eu me proponho a fazer é justamente trabalhar um contexto de aplicação do conceito. Então, vocês vão perceber que aqui a gente vai discutir muitos casos práticos, contar experiências, trocar experiências, sintam-se à vontade para isso, ok? Porque a grande verdade, eu sempre falo isso em sala de aula, o que me parece é que ter o conceito e entender o conceito por aquilo que não demandou propriamente incorporá-lo, aplicá-lo, submetê-lo à sua operatividade, é só uma obviedade. O difícil é pegar o conceito e trabalhá-lo numa situação concreta que não é a sua aplicação imediata, né, enquadrada, é justamente aquilo que nos demanda operar em torno da sua compreensão. Então, essa é a proposta que eu abro aqui o nosso debate, né? E com isso, deixa eu me ambientar aqui com onde que eu tenho que apontar para... Já virou. Maravilha. E com isso, então, como eu já tinha dito, nós temos os 3 núcleos, a auditoria, a avaliação e o programa de governo. Se eu perguntasse a todos vocês agora o que é auditoria, muito possivelmente vocês teriam uma resposta, né, uma consciência em torno do que é auditoria. Isso é mais palatável,
é mais difundido. Agora, se a gente já... esse microfone está me dando um trabalho. Se a gente, ao contrário, começar a perguntar a mesma coisa para o que é avaliação, esse sentido se torna um pouco mais incipiente. E se falar, então, de programas de governo, você vai perceber que as respostas vão ser muito diferentes, né? Então, o que eu inicio por auditoria, percebendo uma coisa. Veja, auditoria, a gente sabe que há esse levantamento, essa constatação de determinado conteúdo que é objeto de uma fiscalização. Ok? Visto isso, olha só, eu vou começar pela auditoria mais simples, que a gente fala e nós conhecemos, que é a auditoria de contratos, né? Então, vocês imaginem o seguinte: se eu auditar um contrato, e eu percebo que num tipo de atividade ali, vamos imaginar que é um contrato para uma obra pública, eu tenho, em determinada situação, em que eu posso ter um achado de auditoria, uma irregularidade de pagamento. Mediu o vento, mediu uma parcela de uma estaca raiz que estava enterrada e não foi feita, mas foi medido. Muito bem, eu tenho um caso prático, eu identifico essa questão, e eu tenho da minha auditoria uma conclusão a dizer o seguinte: temos uma irregularidade, ponto. E ela estaciona, né, ela tem a sua conclusão ali identificada. O que é interessante é perceber que a ação administrativa, isso é desafio, o conteúdo de auditoria, a ação administrativa ela vai além. A perceber o seguinte: bom, irregularidades existem na administração, é verdade, mas qual foi a participação do agente, de que forma ela se deu, como a administração deu resposta à impropriedade que foi identificada. Então vamos imaginar o seguinte: se eu pegar essa auditoria que identifica, tem o achado, já se percebe que mediu o vento, e eu encerrar ela ali com essa conclusão de irregularidade, o que vai surgir para nós como informação é o seguinte: opa, teve um ato, possivelmente, desdobrou em até mesmo uma questão de corrupção. Possivelmente, é o que vai indagar, né? É o que vai nos conduzir, pelo menos, ao raciocínio primeiro. Outra coisa é perceber o seguinte: não, mas o que foi feito, qual é o alcance dessa auditoria, é perceber que depois o órgão gestor, o responsável, a ter conhecimento desse tipo de coisa, percebe que foi uma atitude explícita, como é que eu vou dizer, restrita à construtora, digamos, à contratada, e ele faz o estorno disso, ao contrário, ele gera responsabilidade contratual, também inicia um processo administrativo no sentido de conferir a possibilidade de defesa, mas tendente a, por exemplo, apenar essa empresa com uma inidoneidade. Então, vocês vejam, muda o contexto inicial. Aquela primeira sensação de que existia um problema e ali ficou, ela vai ganhando um contorno bem diferente pela ação que, é evidente, teve um problema, mas ela foi sendo trabalhada no sentido positivo da administração. E olha que engraçado, o inverso também existe. Vejam vocês, imaginem uma contratação de software para desenvolver um determinado sistema aqui na Assembleia. Então, a Assembleia cria sua comissão e vai contratar o desenvolvimento de um software para operar aqui a sua tramitação de projetos de lei, né, como um exemplo possível. E aí, a contratação se dá de uma maneira adequada, a gente vai avaliando, ela tinha 3 fases, essa auditoria não identificou absolutamente nada no seu início, ela encerra, é conclusiva positivamente. Passados os anos, você percebe que o sistema não roda. E ele não roda pelo quê? Porque faltou uma terceira fase, que era um módulo a ser acrescido, e que nesta fase, fora da auditoria já existente, né, você percebe uma impropriedade. E, portanto, veja, diferente daquele primeiro exemplo, aqui a gente teve por regular, mas se tivesse dado continuidade, perceber-se-ia o quê? Um problema. Então, se vocês já percebem, aí vocês falam, mas puxa vida, o que isso tem a ver com o programa de governo? Eu quero fazer essa primeira provocação para vocês, justamente a perceber que se a gente tem essa dificuldade numa ação administrativa, um contrato, muito mais complicado vai ser quando eu tiver uma política pública. Percebem? Então, veja, isso é um conteúdo que demanda muita coisa. Demanda da própria administração, demanda dos órgãos de controle, demanda do legislativo, que exerce função típica fiscalizatória, alguma coisa que vai recrudescer, ela vai se sistematizar ainda. Muito bem, então eu faço essa primeira provocação justamente para perceber que, mesmo que a gente tenha essa noção mais palatável, mais concreta de auditoria,
Quando colocado dessa forma, você fala, puxa, mas é verdade, a coisa não é tão simples assim. A própria dinâmica dela vai ensejar algum tipo de aplicação mais atenta aos desdobramentos. E a avaliação? Muito bem, a avaliação, a pergunta também surge da seguinte maneira, o que compreende, né? Qual é o alcance da avaliação? E aí a gente já começa a trabalhar essa situação vista pelas nossas perspectivas de programa de governo. O que surge aqui na avaliação? Para que eu avalie alguma coisa, e aquele exemplo primeiro já dá uma prévia dessa situação, o que eu tenho é a necessidade de informações. O que não é muito costumeiro na administração pública, ou às vezes até, não vamos criar essa pecha para a administração, não. Não é muito o costume do brasileiro nesse sentido, né? A formulação dos registros históricos, em termos de organização da informação, não é muito a nossa cultura, né, gestora. E o que surge é, por exemplo, uma situação que vocês vão identificar claramente. Por isso que eu disse, eu sempre vou trazendo exemplos para as coisas não ficarem abstratas. Se vocês imaginarem um hospital, vamos colocar o privado e o público, não nesse sentido de que o privado é tudo ótimo e o público é tudo ruim, mas nesse exemplo em particular, a grande maioria dos hospitais privados já se tem, né, já tem esses hospitais o registro histórico dos seus pacientes. Se você foi lá em 1995 e fez uma cirurgia, ele vai ter o registro arquivado. Ele vai saber o seu nome, ele vai saber o procedimento, ele vai saber o que aconteceu, ele resgata essa informação e dá um protocolo, né, em termos de registro da informação. Se nós formos a um hospital público, ou às vezes algum atendimento de unidade básica, você percebe que isso se perde, em larga medida. Então, o que se percebe é o seguinte, para que eu possa avaliar um determinado conteúdo, é justamente, vamos aqui dizer, uma política pública em torno do atendimento aos usuários do serviço de saúde pública, o que eu tenho que ter primeiro é justamente a informação em torno do usuário, certo? Ou seja, eu parto do óbvio. Eu vou querer saber como é que é o atendimento público, o maquinário, né, os médicos, claro, mas o foco maior está justamente na figura do usuário, paciente. Então, portanto, nesse sentido, eu digo, eu desprezo essa informação, é dela que eu inicio todo o meu processo. Então, a avaliação vai ganhando essa importância justamente nesse aspecto. E aí vem o programa de governo, que eu já anuncio o próximo slide, em dizer o seguinte, espera aí, programa de governo eu sempre faço uma discussão, uma identificação com políticas públicas. Não é à toa que no nosso slide vocês percebem o seguinte, as bolinhas elas estão, né, tem um espaço de intersecção. Porque o que surge, num sentido mais formal, é entender que programas de governo eles têm um início e um encerramento num período de gestão de determinado governante. Então, significa dizer, ali surge, da proposta de um governante, né, uma determinada iniciativa em que ele inicia e cumpre naquele seu período de gestão. A política pública, em algum sentido, ela pode plasmar o próprio programa de governo. Mas aqui eu acho interessante a gente discutir um conteúdo do nosso ordenamento jurídico, da Constituição em particular, que ela é uma Constituição com muitas garantias, com muitas definições de conteúdo de política pública. E aí onde é que isso encosta nos programas de governo, né? Então, só para vocês terem um histórico em torno disso, o que é engraçado é perceber que a Constituição ela é muito analítica, todos sabemos disso, né? Ela traz conteúdos que não são propriamente formais, aliás, são formais, não são conteúdos de Constituição, mas o importante é a gente se voltar para as garantias e direitos que são colocados no artigo 5º, no artigo 7º, por exemplo, no artigo 6º e no artigo 7º. Só como um exemplo para a gente iniciar essa discussão. Diante daquelas várias situações em que políticas públicas seriam, né, oferecidas ao cidadão brasileiro, o interessante é resgatar o momento sequencial ao ato de promulgação da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, em 89, tinha uma formação da sua composição de uma maneira interessante, que era qual? Ainda no período, né, posterior à promulgação da Constituição, não havia
uma nova indicação de ministros. Então, os ministros que ali compunham a corte eram os ministros de um outro momento político brasileiro. E a decisão em 89, em torno dessas várias situações previstas na Constituição, foi a afirmação de que eram programas. Né? Então, o conteúdo programático foi a essência do que o Supremo, em 89, olhou e fala, espera aí, isso aqui é a Constituição falando, olha, seria interessante fazer, é importante fazer. Conforme foi havendo, né, a modificação dos membros do Supremo Tribunal Federal, quem fala muito bem isso é o professor Daniel Sarmento, o que foi acontecendo foi uma modificação do entendimento em torno desses princípios. Primeiro, entendê-los como norma. E depois, em relação aos direitos lá previstos, não como uma noção programática, mas sim como uma política pública necessária ao oferecimento do Estado para o cidadão. Então, isso coloca uma tônica muito diferente para aquilo que a gente vai percebendo política pública e essa situação dos programas de governo que vão contemplando, né, esses direitos previstos. Então, é bem interessante nesse sentido. E quando eu falo de oferta de serviços, é claro, quando eu estou falando de ação administrativa, né, oferecida pelo Estado, eu posso estar falando de serviço de um aspecto de fomento, um aspecto de poder de polícia. Existem políticas públicas de polícia. Né? Então, numa questão ambiental, é um aspecto de política pública num conteúdo de polícia administrativa. Eu posso ter fomento, mas eu quero concentrar mais em serviço porque são os nossos exemplos melhores. E nessa situação de serviço, por isso que eu estava brincando a questão do conceito. Dizer o conceito pela sua obviedade é traduzi-lo em termos acadêmicos naquilo que é a sua extensão. Ótimo. O interessante é percebê-lo no seu sentido contrário. E aí, o conceito de cidadania ele é muito bom, acabado. Né? A nossa doutrina já estabelece elementos bastante satisfatórios em torno deste conceito cidadão. O que me parece interessante é justamente perceber, se a gente perguntasse a um determinado cidadão, na fila de uma UBS, o que ele entenderia por adequado no sentido da fruição, né, daquele serviço, essa consciência, por isso que eu digo, saímos do conceito e vamos para um patamar de consciência em torno do conceito. Nós temos no nosso cidadão uma consciência suficiente para entender o que é o serviço público ofertado pelo Estado? Percebe? Então, acho que, na verdade, o nosso objetivo não é ficar trabalhando o conceito no seu aspecto formal. É justamente atingir o destinatário dessa condição que frui, né, da oferta de serviço pelo próprio Estado. E aí, o que nós temos aí como figura essencial para justamente identificar esse parâmetro é o próprio cidadão. Então, a gente poderia, feita essa parte introdutória, eu faço uma pergunta. Se coloquem diante dela, ou seja, eu consigo falar o que é serviço, o que é oferta de política pública de fomento, o que é propriamente o poder de polícia, eu consigo entender o que esse Estado realiza se eu não puder identificar a sua estrutura e a sua modelagem, os seus valores? Portanto, esse é um antecedente. Esse é um antecedente necessário. Enquanto eu não entender da própria Constituição essa estruturação e o próprio modelo, os valores que o Estado vai abarcar, eu não vou ter resposta. Então, muito bem. Feita essa provocação, eu já surjo com a minha resposta da seguinte forma: a dinâmica com que as relações interpessoais ocorrem, a revolução tecnológica, a margem de determinação de alguns conceitos, o alcance da compreensão de fruição dos serviços públicos, ou mesmo tantas outras interfaces, vão nos remeter à necessidade de lidar com as controvérsias sobre o papel do Estado e também sobre o que devemos entender por bom desempenho em suas ações. Ótimo. Aí, essa resposta, digamos assim, ela coloca uma certa fluidez. Você percebe que não é um conceito estático, pronto, acabado. Você está falando variantes que, como é que eu vou lidar diante de revolução tecnológica? As relações interpessoais hoje, até na forma de comunicar, de entender, elas são muito rápidas. Então, vocês podem imaginar isso da seguinte forma. A gente tem o conceito dessa relação do Estado com o particular normatizado.
Então, é o Estado produzindo leis. Produz lei, para falar como é que deve ser a coisa. Né? Falando em termos mais genéricos. Imaginem vocês que hoje, se a gente não trabalhar categorias do direito, percepções principiológicas, a minha atividade legislativa ela nunca vai dar conta das dinâmicas sociais. Tudo que se demanda hoje nas relações interpessoais, naquilo que é a expectativa do Estado, na expectativa entre nós mesmos de convívio, não tem atividade legislativa que possa acompanhar. Percebe? Então, o que surge dessa resposta minha é uma provocação. A provocação de que existe uma dinâmica e essa dinâmica vai ter que ser reconhecida. Aí poderia surgir, de algum de nós, uma provocação para dizer o seguinte: Alexandre, espera aí, quando você coloca essa dinâmica dessa forma, a grosso modo você está colocando que eu não tenho bases sólidas e, portanto, eu desaguo a insegurança jurídica nas coisas. Tudo que é relativo gera talvez uma insegurança, não é isso? Muito bem. Vamos colocar um exemplo que não tem nada a ver com a nossa matéria de hoje, mas que é tão didático que vale a pena fazer. Vocês sabem que existe um conceito, né, de processo, que é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é a forma de você tornar aquela decisão imutável. E isso serve justamente para conferir para as pessoas uma segurança nas relações estabelecidas. Então é dizer o seguinte: se certo ou errado, se eu gostei ou não de uma decisão, num dado momento ela chega à sua cristalização. E, portanto, não pode ficar submetida a recursos a todo minuto, porque senão geraria uma instabilidade permanente daquilo que pode ser ou não pode ser. Ótimo. Isso é bom? É bom. Isso gera estabilidade? Gera estabilidade. Inegável. Vamos ver o conceito pelo seu contrário? Existia, no passado, a situação de reconhecimento de paternidade em processos judiciais, né? E o que acontecia dessa situação? Você tinha campos de prova que não era a disponibilidade do DNA. Então, existia uma aproximação, compunha elemento de prova e havia, então, a decisão proferida num processo judicial. Essa decisão era submetida a recurso, se houvesse da parte, né, que houve reconhecimento de paternidade, a sua insatisfação com o conteúdo decisório. E muito que bem. E vamos imaginar até mesmo depois de todos os recursos, uma possibilidade de rescisória. Então, passado o prazo de rescisória, ou seja, não tem por onde discutir, a decisão é aquela, você é pai, ponto final. Surge o DNA, com aproximação de mais de 99 e tanto, não vou falar em termos técnicos, mas é isso, a certeza da paternidade ou da ausência da paternidade. E mesmo diante dessa sentença, este pai, reconhecido pelo processo, ele pega um fio de cabelo dele, um fio de cabelo dessa criança, faz o exame de DNA e não é pai. Nesse momento, por isso que eu digo, não é da nossa matéria, mas é tão bom em termos didáticos, que a gente percebe o seguinte: a coisa julgada é um instrumento de segurança? Claro, sem dúvida. Neste caso, é de segurança ou é de insegurança? Percebe? Então, se eu tiver novos elementos tecnológicos que me municiem de conteúdos, que eu possa perceber aquilo que, de fato, o processo não conseguiu trazer como verdade, né, incontestável, eu não posso cristalizar alguma coisa sobre o elemento de segurança, quando, na verdade, o que ele gera é insegurança. E é por isso que eu digo, o que nos desafia nessa matéria não é colocar o seu conceito pronto e acabado, é justamente quando o seu contrário nos desafia. Percebe? Então, dizer em torno das políticas públicas, qual é a sua instabilidade para eu poder avaliar válido ou não, claro, isso é um processo em construção, um processo em marcha. Eu preciso criar balizas para não criar também insegurança jurídica, porque, do contrário, a avaliação vai ser de cada qual. Não, eu crio uma metodologia, crio parâmetros. Mas, uma vez criados esses parâmetros, eu crio uma zona de certeza, crio uma margem para a certeza e eu posso cobrar. Do contrário, eu sempre vou ficar preso a um conceito que é pronto e acabado estático, o que é ruim, ou também, ao contrário, eu não posso chegar nunca a uma sistematização de afirmar o problema. Eu tenho que encontrar essa equação. É nesse meio caminho que justamente eu percebo o seguinte: não, reconheço a estática da coisa, reconheço a dinâmica da coisa, e eu tenho que entender um processo suficiente e adequado para que uma metodologia me coloque num campo de certeza para poder falar. Condeno e vamos lá. Eu tenho que buscar outros elementos em torno dessa política pública. Ok? Tá bom?
Então, feito isso, vocês percebem o seguinte: num primeiro parâmetro de avaliação, que a gente já conhece por tradicional na auditoria, a gente tem delineamentos de padrão. As auditorias que nós conhecemos é isso: pega o padrão, saiu do padrão, é um achado de auditoria. Não é? É um achado de auditoria. Saiu do padrão, pumba, aponta. Agora, nós vamos colocando os delineamentos em torno de normas, mas as normas submetidas a um contexto maior, principiológico. Alexandre, de novo, nós caímos numa abstração conceitual. Vamos para o exemplo. E é um exemplo concreto, vivido lá no Tribunal de Contas. Vocês imaginem o seguinte: se vocês pegarem um edital, e aí se imaginem nessa situação julgadora, se vocês pegassem um edital e um apontamento de um auditor dizendo o seguinte: olha, eu pego o termo de referência dessa obra pública aqui, e ele faz uma menção a um bota-fora de terra, aquilo que pega a terra e vai colocando para fora da obra, num caminhão que é monobloco, ou seja, tem um eixo traseiro só, uma capacidade de carga pequena, certo? O auditor, que é engenheiro, fala: por que essa referência surge assim? Pega um caminhão Ducado, que é com 2 eixos, aumenta a capacidade de carga, diminui o número de viagens e, portanto, barateia o custo. Óbvio, por uma lógica. Olha como é importante você perceber a noção principiológica. Isso identificou lá um achado de auditoria. Na largada, o que parecia era justamente uma impropriedade. Abriu-se o contraditório e o responsável por aquele termo de referência fala o seguinte: tribunal, beleza. Se por um acaso você me falar isso, eu vou cumprir. Só que tem um dado que não foi levado em consideração e está na justificativa do processo. Essa obra é feita no centro da cidade de São Paulo. E o que acontece? O subsolo passa uma série de cabos de fibra ótica. E essa estrutura de pavimento, ela não tem a manutenção já há algum tempo. Então, se por um acaso eu colocar uma capacidade de carga aumentada, eu diminuo, eu economizo nesta contratação. Só que a chance, ele falou nem chance, ele falava o seguinte: terminou essa obra, pode fazer uma licitação de recomposição de viário. E mais, um risco do dano, que é o seguinte: se por um acaso houver o rompimento de alguma estrutura, você para com a bolsa de valores. Veja só. Então, se você fizer uma leitura por uma norma de auditoria estática, o que você vai falar? Não pode. Se você for pegar uma noção principiológica, entendendo que é alcançar o princípio em torno daquela... A norma tem que estabelecer uma relação razoável com o fim que ela propõe. Se ela não conseguir estabelecer essa relação razoável com o fim que propõe, ela está sendo mal interpretada, ela está sendo mal aplicada. Percebem? Então é isso que coloca essa flechinha aqui, colocando para vocês esse desafio em torno de entender auditorias, né? Entender conteúdos fiscalizatórios. Muito bem. Achei. Então, se por um acaso a gente já demarcou, vamos dizer, as 4 linhas do nosso campo de futebol, é aí que nós vamos jogar, o objetivo final é o nosso gol. E aí, esse objetivo dessas auditorias é justamente o monitoramento em que trabalha em propriedades financeiras, fraudes, corrupção, ineficácia e ineficiência. Então você fala, é claro que hoje a discussão em torno de um papel fiscalizatório é proativo e é também colaborador, no sentido de trazer soluções conjuntas, o tribunal, uma assembleia, uma câmara, uma sociedade civil organizada pressionando a ação governamental. Mas não se pode esquecer também que, independente dessa condição de colaborador, também existe a competência sancionatória que não se pode abrir mão. Então, claro que não deve ter nem a postura de dizer um órgão fiscalizador, o Ministério Público, só eu tenho aqui, né, um arco e flecha apontado para você, né, uma condição no sentido de coagir, mas é de colaboradora, lembrando que o papel dele também é, numa situação que essa discussão não surtiu efeitos, ela faliu, se pode realizar também essa competência sancionatória. E aí, como é que surgem os meios eficazes de monitoramento? O que eu diria? Apontando ali, estratégias adequadas para o atingimento de objetivos, definição de matriz de risco, esse é um dado importante, implantação de sistemas de gestão da informação, cooperação e rede de controle. Vamos para cada qual aqui.
essa estratégia adequada de atingimento de objetivos é justamente perceber o seguinte, a gente usa uma expressão lá no tribunal, que é engraçada, assim, hoje já não se pode mais falar isso porque parece que a seleção japonesa de futebol hoje já joga um futebol organizado, né? Mas no início era muito engraçado, décadas atrás, que a bola corria e todo mundo corria atrás, né? Então a gente sempre ainda usa essa expressão só no sentido de enaltecer o trabalho assim, olha, não vamos fazer futebol de japonês, né? Da seleção, o japonês tem cara muito bom, mas no sentido da seleção do Japão de 20 anos atrás. Então, essa estratégia de enfrentamento dos conteúdos é importante como ação fiscalizadora. Depois, matriz de risco. Como é que eu identifico matriz de risco? O aspecto primeiro do objetivo geral era questões financeiras, orçamentárias e de execução da atividade. Então, você percebe o seguinte, se eu não tiver uma definição de matriz de risco e eu for atrás de todas as impropriedades naquilo que é a ação estatal, é um mar, né? É uma coisa sem fim. E se eu não identificar as priorizações em torno disso, a minha ação vai ser completamente desprendida de objetividade. Então, às vezes você pode indagar da seguinte maneira, puxa, mas onde estava o Ministério Público diante disso? Onde estava um legislativo fiscalizando o executivo nessa situação? Às vezes, se por um acaso houve a estratégia de enfrentamento para determinados assuntos, alguns vão ficar de fora. E é importante perceber isso. Se por um acaso a gente quiser abraçar o mundo de todos os assuntos, a gente não vai ter um bom resultado. Então é importante ter a matriz de risco nessa definição. Cooperação e rede de controle. Claro, quando se fala hoje de uma ação organizada, você tem esforços que podem ser conjugados. Um exemplo que, não sei se vocês tiveram conhecimento recente aqui na Assembleia, foi justamente a atividade da Assembleia com o Tribunal de Contas do Estado e do município, conjuntamente, para tratar de determinadas informações no campo da saúde e das OS. Então, o que surge é o seguinte, olha, você já fez auditoria, me dê o dado, e eu vou organizando outros dados no sentido de acrescentar aquela avaliação. Senão, do contrário, todo mundo sai da estaca zero para chegar no mesmo objetivo. E aí você faz uma coisa, eu faço outra, você faz outra, sendo que o objetivo é o mesmo. Se a gente confluir para esse objetivo, organizando informações, você me dá a tua, você me dá a tua, você me dá a tua, a gente, primeiro, valida a informação de um e de outro, porque pode ter excessos na minha que você vai contemporizar, e a gente chega num resultado muito mais adequado. Então, acho que esse é um aspecto bastante interessante dessa situação. E aí, a gente vai caminhando para justamente perceber uma equaçãozinha que é quase que o óbvio, né? Ou seja, o resultado do produto dessa fiscalização, ele vai ser melhor desde que haja uma sistematização clara de comandos e compreensões. Então, a grande verdade é saber o seguinte, eu entendo essa política pública, eu entendo esse programa de governo a ponto de fiscalizá-lo? Pode parecer uma pergunta quase que pueril, mas não é. Ainda mais porque os assuntos hoje são tão complexos, né? Então você fala o seguinte, eu tenho a competência para fiscalizar. Maravilha. Outra coisa é perceber o seguinte, eu me capacitei para determinado assunto? Se eu não me capacitei, e a grande verdade é isso, ou seja, tem várias frentes multidisciplinares, interdisciplinares. Então, se por um acaso o órgão de controle não tiver essa condição, não é problema algum que ele possa ter também referências técnicas de outras áreas para justamente compor ali o seu elemento adequado e suficiente de fiscalização. Então, é dizer, você pode firmar convênios, né, e deve firmar convênios. Uma coisa dada a uma política pública de saúde. Vamos imaginar isso. A política pública de saúde é muito específica e não trata só de medicina. Ela tem questão de gestão médica, ela tem questão de medicina, ela tem questão de distribuição de insumos, ela tem um monte de elementos de vários ramos do conhecimento, né? Dado isso a um único médico, digamos, auditor, ele não tem essa capacidade de trazer a interdisciplinaridade. E ele grita, ele fala, pera, esse assunto é mais complexo.
E uma coisa que é interessante, esse espaço aqui me parece bom para isso, na Assembleia, é de que já se tem muito utilizado das audiências públicas. Por quê? Porque um grande colaborador em torno disso, e isso é uma ambivalência, né? Um grande colaborador é o cidadão que é o destinatário da política pública e, ao mesmo tempo, ele pode ser também agente vistor da política pública. Então, ele consegue equalizar aí 2 papéis. Na audiência pública, ele fala, são os comitês de saúde, é o próprio cidadão, não precisa estar em comitê nenhum. Ele vem aqui na Assembleia e fala, olha, isso acontece. Vocês estão lidando com esse dado? Ele representa no Ministério Público, ele representa nos tribunais de contas, certo? Então, esse é um dado interessante a perceber que o papel do cidadão, né, destinatário dessa ação governamental, ele tem essa ambivalência. Ele é destinatário porque é detentor de direitos daquilo que vai ser oferecido pelo Estado. Mas ele é agente vistor também deste conteúdo a se implementar. Muito bem, então, com isso, a gente fala essa questão das competências múltiplas, né? E aí, vocês vejam, competências múltiplas, elas trabalham essa questão interdisciplinar de uma maneira também difícil. Aqui nós temos 3 exemplos. Opinativa, informativa, né, naquele primeiro quadrinho, corretiva sancionatória e judicante consultiva. Aí eu fiquei pensando, qual é o tema que a gente enfrenta, às vezes, situações em que tem as 3 frentes? Imaginem vocês, um tema de domínio de todos aqui. Sabemos que há um mínimo constitucional a ser gasto com educação e saúde, ok? Imaginem que, esse é um caso concreto, imaginem no município de São Paulo que o tribunal foi consultado no sentido de que o Fundeb tem uma regra própria no CIOP, né, no sistema como você lança os dados, e ele consulta, ele fala, olha, como é que eu vou organizar essa normatização do sistema, da STN, na Secretaria do Tesouro, com o sistema do CIOP? Me ajuda aqui, percebe? É um exemplo em que ele fala, me faz essa colaboração. Outra coisa surge da noção judicante consultiva. Então, por exemplo, veja que continuamos falando sobre a questão dos mínimos constitucionais de educação. O tribunal promove uma auditoria e percebe que no cômputo desses recursos nós temos professores aposentados, os inativos. Então, o tribunal, no outro quadradinho, ele provoca uma manifestação, uma decisão, em que coloca a seguinte questão, espera aí, essa verba destinada a pagamento de inativo não é propriamente uma verba de educação. Percebe? Se eu estou pagando um professor aposentado, claro que este dinheiro não reverbera na atividade de ensino propriamente. Então, isso aqui não podia estar nessa caixinha. E aí vai trabalhando esse dado, até de valor muito grande, foi feita uma pactuação para que os valores fossem diminuídos, né, ano a ano, e hoje já não existe essa questão no recurso da educação. Ou pode ter também, naquele outro aspecto corretivo sancionatório, uma rejeição de contas no descumprimento do mínimo constitucional. E aí vem de novo a questão do conceito pelo seu contrário. Para vocês perceberem como essa situação, ela não tem que ser vista só por uma questão da obviedade. Não cumpriu matematicamente, então rejeita suas contas, né, de um chefe do executivo. Veja só, aqui, esse outro quadradinho aqui, ele nos coloca de novo diante dessas provocações, que eu acho que é o mais interessante do nosso bate-papo aqui. Se eu tivesse que gastar, digamos, um recurso, esses percentuais, né? Então vamos imaginar que ele chegue em 10 milhões. Se eu tivesse que gastar 10 milhões em educação e eu alocasse 9 milhões num único prédio, numa única instituição de ensino, e sucateasse toda a outra rede, vocês percebem o seguinte, eu cumpro matematicamente, né, o percentual. Mas aquilo que a gente, de novo, se desafiou, estabelece uma relação lógica, razoável com o fim que pretende? Não. Então, como é que você vai aprovar? Só pelo fato de que cumpriu matematicamente? Percebe? Outra coisa, um gestor, um chefe do executivo que trabalha não a totalidade dos 10 milhões, mas 9.500, faltou um pouco, é verdade, mas é fato que ele fez uma reforma adequada do ensino.
capitalizando informações, trazendo índices de verificação desse resultado. Quando acontece isso, o que se percebe é a rejeição. Então, essas são as provocações que eu estou querendo dizer justamente isso. Você fala, onde é que eu estabeleço, né, para falar de políticas públicas, o que é válido ou inválido? E aí a gente tem que dar uma resposta. Qual seria essa resposta? No meu entender, para poder justamente criar um campo de certeza, de segurança, é quando você trabalha campos de certeza positiva e negativa. Então, a dizer, se eu gastar todo esse recurso num único prédio, eu estou num campo de certeza negativa, não deveria ser isso. Certo? Se eu ficar numa zona de indeterminação, mas, putz, veja bem, não foi tanto assim, ele conseguiu manter dos outros e fez uma escola de excelência. Se tiver no campo de indeterminação, milita em favor do administrador. E aí me parece interessante, você fala, poxa, só em colocar essa equaçãozinha dos campos de certeza, você vai ter inúmeros casos em que você pode apenar. Mesmo usando dessas margens, né, asseguradoras da indeterminação. Só se você voltar para campos de avaliação do que não dá, você já vai identificar uma quantidade enorme de situações. É raio-x que não passa no corredor. E assim vai. Né? Então você faz uma política em torno de situações em que a sequência, a condição sequencial não existe. É a história do software que você compra e não dá a sequência do módulo seguinte. Aí você fala, bom, então para quê? Né? É a política em torno dos exames em que você compra maquinário de raio-x, só que as dimensões do maquinário não chegam na sala de raio-x. Aí você fala, mas peraí, não existe nem ação lógica, racional em torno do que foi feito. Né? Então é essa a abordagem que eu gosto de provocar. Bom, uma questão rápida aqui que eu queria dizer é justamente o seguinte, o exercício da função fiscalizatória é instrumental. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu reconheço que há situações em que a noção fiscalizatória ela não deve ter como objetivo frustrar o papel executório. Jamais. Né? Mas, ao mesmo tempo, também não pode existir uma torre de marfim em que você fala o seguinte, acuso aqui, aqui problema, identifico aqui. É verdade que é papel do gestor, é papel do executivo realizar a ação. Ao mesmo tempo, é ruim quando você quer fazer a ação por ele, não é papel fiscalizatório. Também é ruim quando você tem essa atitude, digamos, como é que eu vou dizer, distante, porque aí você não se compromete com a própria solução. Eu acho que o intermediário em torno disso é justamente identificar qual que é esse exercício da função fiscalizatória. Existe um compromisso que não é o ato de fiscalizar em si. A importância da fiscalização, ela não se volta para o próprio umbigo. Ela se volta para a realização da ação administrativa. Ou seja, se por um acaso, um dia, um determinado órgão se fecha para as suas próprias regras, a inviabilizar, né? Então, digamos, eu chego num tipo de perfeccionismo que talvez ele não conseguisse nem fazer para as suas próprias licitações. Se eu chegar a essa situação, claro que eu estou aqui abstratamente criando um exemplo caricato, mas é aquela história, se eu fiscalizo, eu tenho que entender do que estou fiscalizando, a ponto de eu mesmo poder realizar. E, antes de tudo, não voltar a ação fiscalizatória simplesmente para uma não solução, e sempre voltada para uma tentativa de solução. Por isso que eu acho interessante esse slide que eu coloco. Bom, agora falando então dos ciclos, né? O que surge como uma nova cultura em torno de auditoria é justamente perceber que nós temos uma noção de planejamento, né? É quase que uma série encadeada tendente a um resultado final que é a ação, né? Uma ação-resultado. Essa noção de planejamento é justamente perceber o seguinte, onde eu quero chegar? Eu tenho elementos suficientes? Né? Essa cultura de planejamento no Brasil, ela ainda é incipiente? Eu diria que sim, mas com grandes mudanças. Né? Eu acho que a própria questão de hoje ter registros históricos em torno do que são as demandas, do que são os próprios equívocos, a padronização, os sistemas de informática, né, os softwares desenvolvedores desse tipo de organização de informação, tudo isso, o CAD-TERC, tudo isso vai surgindo no sentido de ter um planejamento mais adequado daquilo que se quer, então, ou contratar para poder depois oferecer. A coleta de dados é justamente perceber isso no tempo, ou seja, protraída no tempo, quais são
os dados que nós devemos coletar para justamente ter a formação dos indicadores. Essa situação dos indicadores da ação é que aí essa flechinha, às vezes, ela se inverte. Às vezes eu tenho a ação para depois a definição dos indicadores. Tá? Então, aqui, essa sequência, não obrigatoriamente eu tenho primeiro os indicadores para ter depois a ação. Às vezes ela se inverte, eu tenho a ação e depois eu colho e formo os indicadores. Aí, propriamente, o resultado e a avaliação. Essa questão de avaliação é que me parece interessante pelo fato de que está surgindo agora, acho interessante que vocês possam atentar para esse contexto, não é o nosso tema, mas as chamadas decisões estruturantes. As decisões estruturantes, nós temos um caso específico em São Paulo, né, que foi uma participação também do tribunal, e não foi a iniciativa dele, foi da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que discutia-se o direito em torno da vaga de creche. Né? Então, o que surgia? Mesma história quando a gente falava da Constituição. É uma diretriz ou é um direito? Mais do que isso, a coisa foi ela foi amadurecendo de uma maneira a entender o próprio tema. Então, primeiro, é um direito, e é um direito de quem? Olha como foi por partes a coisa amadurecendo. Percebeu-se que a questão que estava sendo discutida ali não era um direito da mãe ou do pai. Né? Acho ruim quando só fala da mãe, porque exclui a responsabilidade dos pais. Né? E porque o que mais se percebia era justamente a condição de que esses pais eles podiam, então, ter um tempo para trabalho e a creche cuidando do seu filho nesse sentido de viabilizar, né, essa atividade laboral. Muito bem, o que aconteceu? A consciência em torno do tema foi amadurecendo e convergindo para um dado de que o direito não é dos pais, é da criança. E mais do que isso, a perceber que essa condição não é assistencial, é educacional. Então, vocês vejam, olha como a coisa vai surgindo. Primeiro é um direito, depois é um direito da criança, depois a vaga tem que ser devida para garantir não só o cuidado, mas como o estímulo educacional. Veja como as coisas vão, né, mudando. Tudo isso dentro desse processo, captando informações, e aquilo que eu queria colocar como exemplo, que são as decisões estruturais, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com a ação para conseguir as vagas. Essa ação demorou, aí alguns atores foram convergindo para essa ação, e o TJ teve uma iniciativa muito interessante de importar um modelo europeu dessas decisões estruturantes e trazer quase que um amicus curiae para poder ofertar mais informações em torno da ação. E o tribunal, nesse momento, levou uma auditoria operacional, né, em torno do ensino infantil, para justamente dizer as condições para não só quantitativas das vagas disponibilizadas, mas com qualitativas do ensino das vagas disponibilizadas. E isso convergiu para uma decisão estruturante que é qual? Ela reconhece o direito e isso vai ser cobrado tempos em tempos da prefeitura. Percebe? Então ela não termina ali. Não é aquela decisão que ganha, mas não leva. Depois o MP não consegue executar, a defensoria não consegue executar. É uma decisão que fica permanentemente trabalhando conteúdos de, de indicadores positivos a todo tempo. Coloca um cronograma, ano que vem vai ser mais do que esse, depois o outro ano vai ser mais do que, né, aquele que antecedeu e assim por diante. Então, essas decisões estruturantes, hoje, elas são a base de um entendimento em torno de política pública que é quase o consequente. Se eu tenho no antecedente toda essa formulação para você fazer a verificação, no consequente eu tenho uma decisão que cobra isso no tempo. Certo? Como nós estamos falando de tempo, como é que nós estamos? Tudo bem? Mas eu já estou caminhando para o final, depois a gente vai para os debates e as pessoas também trocam as experiências com a gente. Né? Vamos lá. Aí, disso, então, desse ciclo que vai se formando para a formação das auditorias de desempenho, surgem metodologias e sistemas de monitoramento. Muito bem. Na organização da informação, a gente já colocou bastante, acho que isso já está dado, né, esse histórico, a necessidade disso. Depois, aí eu quero colocar ainda mais um exemplo que fica bom para a gente memorizar na organização da informação. Já que a gente estava falando das creches, e a gente comentou sobre o prontuário médico, né, também na própria educação, você percebe o seguinte, não existe um sistema de gestão de dados dos professores. Né? Então, o que acontece? Aquele aluno, quem sabe, é o professor e a diretora da escola.
Essa informação, ela acaba... Claro que a Secretaria tem um papel importantíssimo em torno de várias definições curriculares, desse próprio aluno e tal, mas o histórico ele se perde. Então, hoje vai surgindo a ideia de um sistema de gestão pedagógica que é informado pela família, pelo professor, pela diretora e a secretaria como coordenação. Então, de novo, você veja, essas formas de organização da informação, na medida em que hoje a gente desenvolve softwares muito interessantes e que cruzam dados, né, você pode ter uma resposta muito mais qualificada. Bom, manuais de processo. Aliás, está manual de processos, mas tá tudo bem, ficou meio esquisito ali. Nesses manuais, é importante que se perceba justamente o seguinte, eu não posso ter um tipo de auditoria que não tenha também uma regra, né, em que a própria Estado de Direito, é como se eu tivesse um processo em que eu não tivesse regra de processo. Então, claro que eu tenho todos esses propósitos, essas ações propositivas, mas eu vou definindo em normas de auditoria como será feito esse processo. Tá? Isso daí é uma garantia para quem faz a auditoria e para quem também é auditado. Na sequência, nós temos os controles de riscos internos e externos. Né? Nessa questão dos riscos internos e externos, você veja que engraçado, né? A priorização, aquilo que a gente falou na definição de matriz de risco, priorização de atividades. E aí me lembra muito, nessa questão de controle de riscos, uma coisa que a gente pegou informação por dado indireto. Então, imaginem vocês, todo mundo sabe que a tendência é você ter um ponto eletrônico. Né? Então, a pessoa com biometria, a pessoa põe o dedo, já sabe quando entrou, quando deixou de entrar. Só que teve um dado interessante, foi justamente cruzar a informação. Então, foi no caso de médicos. Eles colocavam, então, o seu ponto eletrônico, né? Desculpe, falei a informação errada. Tinha o ponto que era manual, era assinatura, e tinha uma quantidade de atendimentos. Né? Muito bem. Quando se percebeu a implementação do ponto eletrônico, houve uma certa grita. Não vou querer entrar no mérito do porquê dessa situação. O que só aconteceu é que houve um desconforto inicial, né, talvez por vários motivos que nem eu até possa desconhecer, mas o dado objetivo de cruzamento de informação era justamente perceber que o atendimento caiu em larga medida, no número de quantidades. E aí houve uma repreensão, falou, você não atingiu a meta de produção, assim, assado. Depois começou a ter, então, de novo, o atendimento aumentado, mas num período que a gente só fez um cálculo a dizer o seguinte, se o atendimento em número de quantidade ocorre na sua relação com o tempo de permanência do médico na unidade, essa equaçãozinha simples, conta de supermercado ali, essa equaçãozinha simples mostrava que os médicos estavam então atendendo em 3 minutos numa média. Né? Então você percebe o seguinte, quando eu começo a ter essa sistematização de dados e cruzar os dados, eu faço uma inteligência em torno da ação. Aí eu falo, peraí, se eu tiver por média um atendimento de 3 minutos, pode até ser, mas eu indago a um médico. Né? Por isso que eu digo, não é um advogado, não é um engenheiro do tribunal que pensou o cruzamento de dados. Aí ele chega para o médico, a interdisciplinaridade. É possível fazer uma anamnese em 3 minutos? O que vai acontecer na prática é o seguinte, o que o senhor tem para exame, 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 exame. Isso dá em 3 minutos. Só que quando acontece isso, você encarece, você cria uma demanda desnecessária, encarece aquilo que o município gasta em termos de exame, não sistematiza propriamente, porque não tem nem sequer o histórico, às vezes a pessoa já até fez o exame, percebeu? Então, esse tipo de cruzamento de informações vai surgindo e que eu acho bastante interessante. Metodologias e sistemas de monitoramento por auditorias. Bom, então, esse referencial aqui é basicamente colocar aquilo que eu fiz uma analogia lá, o futebol. Né? Nós temos o objetivo, então, o nosso objetivo e meta, nosso gol, a gente define a área de onde vai jogar, as 4 linhas, o tamanho do campo, e depois ter como objetivo essa situação que deseja obter ao final da implementação do programa, a aplicação dos recursos e a realização de ações previstas. Quando eu falo recurso / realização de ações previstas, o sentido disso daqui é de eficácia e de eficiência. Né? Basicamente isso. Porque se por um acaso, veja, eu colocar só uma perspectiva só financeira, digamos, eu tenho uma política pública de capacitação de professores.
necessariamente. Eu tenho que capacitar professor, isso é sabido. Aí eu uso um recurso de, digamos, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, se eu te perguntar, é dinheiro? A resposta é dinheiro, são 2 milhões de reais. Se eu te disser 2 milhões de reais para capacitar professores da rede pública de ensino municipal de São Paulo, não é nada. Não é nada. É quase dizer, então, mas qual foi a abordagem de capacitação que você conseguiu dar abrangência suficiente para que tenha tido eficácia esse curso de formação? Talvez você tenha usado... Hoje em dia, você pode usar mecanismos tecnológicos para poder baratear isso. Faz a distância, faz coleta de dados e tal. Mas, se por um acaso você for só nessa equação direta, de dizer, não, gastou e, portanto, cumpriu a tabela, fez a capacitação, não é assim. Eu tenho que verificar isso dentro da dimensão que a demanda vai exigir, e mais do que isso, o próprio resultado. Então, não é essa análise quantitativa em termos financeiros, mas sim o resultado em torno disso. Tá? Uma das formas que eu acho interessante vocês sempre se colocarem na perspectiva de entender programa de governo e política pública é justamente, às vezes, não sair daquela ideia de que não se tem dinheiro. Né? É verdade que existe a reserva do possível. É verdade, e esse é um dado colocado para os estados, para os governos. O cobertor é curto. Mas nós temos um problema, dois problemas, eu diria. A questão da reserva dos possíveis agora virou uma escusa, quase que um cheque em branco, para dizer, olha, o cobertor é sempre curto. Né? E acho que não pode ser acatada a reserva do possível, a não ser que tenha uma demonstração organizada da administração de que dentro de um panorama geral, uma conjuntura, aquela ação existiu prioridade ou não prioridade. Aí sim eu vou falar em uma ação organizada em que eu digo, a reserva se coloca aqui, por quê? Porque eu priorizei tais ou quais ações. A outra situação que eu quero dizer nessa questão da... puxa vida, me fugiu a abordagem. Na contextualização. Então, de fato, assim, a administração ela tem que realizar essa atividade, quando indagar da reserva do possível, sempre trazendo esses elementos que possam validar isso em termos argumentativos. Muito bem. Meta. A meta a gente já está chegando, vocês percebem, a gente começou num antecedente, primeiro para entender a prática, o núcleo da auditoria, de avaliação e de programas. Depois a gente vai para a formação em torno dela, qual a metodologia que isso vai surgindo, e agora a gente vai chegando para o consequente, que são as metas e objetivos. Quando eu falo de metas, eu não falo de qualquer meta. Eu falo, antes de tudo, de uma meta consistente. Aí você vai me dizer, mas dizer meta é dizer consistência. Não obrigatoriamente. E eu posso dizer, se eu tiver um processo legislativo, digamos, ali a gente coloca a emenda 30, que foi um avanço em termos de produção legislativa, no diálogo dessa questão de políticas públicas, naquilo que se compromete o executivo. Quando eu defino metas, eu posso subdimensioná-las. Aí você fala, puxa vida, então, se por um acaso existir o processo legislativo definindo metas, a princípio, ele pode ser subdimensionado? A princípio pode, e isso vai ter que ser uma identificação, vai ter que ser um objeto de identificação. Mas o que é interessante é que desqualificar um debate não é só por subdimensionar. Se eu superdimensionar, eu também crio uma reserva possível para que aquele que deveria agir fala, não, mas se tornou impossível, dá uma olhada nisso. Quando eu superdimensiono, quando eu não trago numa questão consistente, né, eu ou pondo para baixo ou pondo para cima, eu crio alternativas para aquele que deve agir, deve realizar a meta, argumentar no sentido contrário, falar, olha, essa meta é inatingível. Né? Então a gente ouve muito isso, às vezes até em questões de produção de trabalho, quando você fala, não adianta definir uma meta inatingível, porque a gente sabe que isso não vai ser feito. Quando você faz isso, é o primeiro passo para ruir esse tipo de estímulo. Certo? Então, me parece que a gente sempre fala dessa problematização em termos subdimensionados, mas eu diria também
no aspecto superdimensionado. Outra coisa é acompanhamento permanente. Então, a dizer, se por um acaso eu tenho uma definição de metas, e eu cumpri, digamos, em 3 meses aquela meta que era prevista para 1 ano, não significa dizer, quitei e não preciso fazer mais nada. De duas uma, se ela estava dimensionada para 1 ano e você já matou em 3 meses, repense a própria meta, certo? Isso não te exime de continuar trabalhando melhores indicadores em torno da sua realização, certo? E uma outra coisa que eu acho um erro, e aqui aquela expressão de lidar com as próprias feridas, né? Eu acho um erro de sistematização e metodologia não se reconhecer que a produção em torno de determinados conteúdos, ela se faz no tempo. E há um indicador, que às vezes é equivocado, no meu entender, de apontamento de auditoria, que é o seguinte, era para fazer 3 hospitais. Aí você chega no final do programa e fala, não fez. Não fez. Então, não cumpriu com a meta. Só que o que aconteceu? Ele está 95% pronto e ele não conseguiu inaugurar no prazo. Esse negócio de fez ou não fez, ele não pode ser assim. Existem tons aí, né, no meio caminho. Então, às vezes você vai construindo um hospital, é um exemplo que me parece bom, porque ele não surge da noite para o dia. E, portanto, você vai criando um cronograma de atingimento da meta. Apontar por uma auditoria de avaliação, depois dizer não houve a entrega do hospital e, portanto, não houve meta atingida, eu acho que é um pouco também do lado contrário da auditoria, um equívoco que eu considero razoável. Esse daqui, eu não vou comentar, mas basicamente a questão do que são os instrumentos, né, de planejamento, então a LDO, a LOA, o PPA. Como eu vou disponibilizar os slides, vocês também ficam com esse elemento de estudo, caso um dia queiram trabalhar alguma coisa em torno do tema. E aí vem os indicadores, né? Então, esse ponto final, já desdobrando, então, naquilo que é o resultado da auditoria. Nós temos aqui 3 indicadores de estrutura, entendidos como recursos utilizados, então, portanto, recursos físicos, recursos humanos, instrumental normativo e administrativo e fontes de financiamento. Você vai colocando nessa categorização. Indicadores de processo, né, que são as atividades relativas à utilização de recursos nos seus aspectos quantitativos e qualitativos. Esses indicadores de processo, muitas vezes eles são chamados, inclusive, como indicadores de quantidade e de qualidade, né? Então, é uma categoria, é uma metodologia, mas é justamente mais anunciada como um indicador de qualidade e indicador de quantidade. E indicadores de resultados que correspondem à consequência da atividade e permite a mensuração dos resultados do programa. Então, você veja, eu acho muito interessante esses 2 últimos aspectos, a perceber o seguinte, se eu tenho um processo numa ação encadeada em que eu tenho um bom resultado quantitativo na sua primeira sequência, mas eu vou, de alguma maneira, vamos trabalhar sem uma situação hipotética, eu crio muitos exames, né? É bom isso, é um esforço concentrado, mas eu tenho que ver a ação seguinte justamente para que eu não paralise a sequência natural do que eles vão desdobrar, né? Então, você veja, essa ação encadeada com uma racionalidade administrativa. No fundo, é se perceber o seguinte, eu saio da conta matemática para uma percepção, uma sensibilidade de racionalidade administrativa. Os princípios me permitem fazer isso. Os princípios que informam a administração pública me permitem lidar dessa forma, certo? E aí, esses indicadores de resultados, que na sequência, como é que eu vou dizer, de raciocínio jurídico, de raciocínio interdisciplinar, é aquilo que a gente já, de alguma maneira, concluiu, dizendo o seguinte, eu tenho que estabelecer uma relação possível, razoável, com o fim que pretende a norma, com o fim que entende o programa, certo? Se ela destoou desse sentido, alguma coisa, em termos do resultado, vai ficar comprometido, certo? E aí, para finalizar, o que eu tenho é justamente esse texto, né? E um iconezinho de olho vivo no dinheiro público, justamente pelo quê? Então, aqui eu tenho 4 passagens que falam da ideia de participação e controle social, né, que estão relacionadas por meio da participação na gestão pública e os cidadãos podendo intervir na tomada de decisão administrativa, né? Depois é a sequência do texto, mas essa é a ideia.
A participação contínua da sociedade na gestão pública é um direito assegurado pela Constituição, portanto, não é uma deferência, é um direito que a Constituição assegura e permite que os cidadãos não só participem da formulação das políticas, mas também fiscalizem, né, de forma permanente a aplicação dos recursos públicos. O que eu acho interessante porque cria na figura do cidadão uma ambivalência. Ele é agente gestor, agente fiscalizador e o destinatário da própria política pública. E assim, depois do terceiro texto, fala: o cidadão tem o direito não só de escolher, de 4 em 4 anos, seus representantes, mas também acompanhar de perto, durante todo o mandato, esse poder delegado, né, da forma que está sendo exercido. E, para finalizar, é de fundamental importância que cada cidadão assuma essa tarefa de participar da gestão pública e exercer o controle social do gasto do dinheiro público, e essa fonte é da CGU. E eu acho interessante terminar justamente sobre esse ponto, que é um órgão de controle chamando, anunciando a importância do cidadão para atuar conjuntamente. Ok? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, imensamente a palestra, né? Enfim, foi uma grande aprendizagem para todos nós, né? O professor Alexandre Cordeiro, como conselheiro substituto e chefe de gabinete do conselheiro Maurício Faria, no Tribunal de Contas do município, nos apresenta essa grande experiência, né? Além de docente, essa experiência também no órgão de controle, enfim, da administração pública. E umas questões só um pouco apontadas aqui, das várias questões que nos trazem aqui, é um pouco, eu acho que perder um pouco, é unir. Eu acho que na palestra do professor traz assim, unir essa questão dessa competência técnica, de se lidar com um problema tão complexo, deixando um pouco de ser fotografia e ser mais filme, né, trazendo um contexto de que as políticas públicas, né, que os programas de governo, enfim, isso tem toda uma complexidade que deve ser considerada caráter técnico, mas também não ter a arrogância que muitas vezes a questão técnica tem de não ouvir o cidadão, né. Então, algumas histórias que a gente ouve... O gestor. Exatamente. Isso é interessante. Harold Berman, né, em Londres Revolution, ele fala uma coisa interessante. É um outro contexto, mas traz um pouco. Quando as cidades italianas, né, estão tentando organizar a sua legislação, inclusive... algumas cidades trancavam os técnicos da sistematização da legislação para que não tivesse interferência nenhuma. E outras cidades estimulavam que andassem pela cidade e ouvissem a população para saber qual dos costumes, qual das leis seriam normatizadas. Mas a gente sempre teve, desde talvez da Idade Média, um pouco essa ouvir ou não o povo, né? O povo tem ou não essa sensibilidade, esse conhecimento ou não. E muitas vezes, né, eu me lembro quando eu tinha aula com a professora Flávia Pelvisan, na PUC, ela falava, né, quando se começa a pensar, por exemplo, pensamento participativo, né, ouvir um pouco a população e tal, né, as pessoas muitas vezes iam até com uma certa pretensão. Não, aquela população vai querer creche, não, aquela população vai querer posto de saúde, aquela população... E chegava lá, a população queria uma coisa chamada asfalto. Quer dizer, e aquilo, quer dizer, você vai ter pretensão do transporte público poder chegar até aquele local, que as empresas são sempre resistentes, né, a colocarem seus ônibus no lugar que não tem asfalto. Então, sempre acho que perder um pouco a arrogância, no certo sentido, que os órgãos técnicos, o gestor pode ter, e ouvir, né, essa população. Enfim, e entender a dimensão complexa que é uma política pública, a dimensão complexa que é a própria administração pública. E agora abrir, né, enfim, para o debate, para as perguntas, né? Pode. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Essa questão de estabelecimento, vamos chamar assim, de indicadores, métricas, esse processo, vamos pôr assim, de acompanhamento das políticas públicas, de quem, na sua opinião, eu creio, seria a responsabilidade da construção dessa estrutura de transparência, vou chamar dessa forma? Porque eu vejo que hoje existe o debate da necessidade, mas não tem o assumir a responsabilidade de. Então, tipo, a responsabilidade para construir essa estrutura de transparência, de manifestação pública de processos, de como as coisas vão acontecer, ela fica meio que numa nuvem teórica e não acontece uma aplicação prática, pelo menos na minha visão, tipo, leiga à distância, né? E aí eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, quem você enxerga que seria o responsável por essa construção, para aí sim nós crescermos nesse âmbito como sociedade. Eu só fiquei numa dúvida do seguinte, existe a construção do indicador, né, e existe a construção do dado.
Você está se referindo a quem forma um indicador e cria uma metodologia, né, no sentido de tornar isso um elemento também claro, divulgado, ou você está falando daquilo que é o resultado do que o indicador colhe? Então, eu vejo que seria a divulgação do dado, teoricamente, hoje, ela deveria ser cumprida pelos executivos em geral. Né? Aí entra um ponto que é como que eu divulgo esse dado? Tá. E aí, como eu divulgo esse dado, para a partir de então eu conseguir estabelecer os indicadores, seja o gestor ou a população em geral. Perfeito. Vou falar sobre as duas perspectivas. A primeira, na formação, bom, essa questão do acesso à informação, eu acho que nunca foi diferente desde a promulgação da Constituição. Mas o importante é que nós temos a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, hoje sistematizando esse conteúdo. Acho que não é que ela trouxe um elemento novo ao ordenamento. Ela trouxe a sistematização daquilo que a Constituição já previa quando fala da publicidade, né? E ela foi um avanço em sentido democrático. A informação é instrumento da democracia. E nesse ponto, por isso que eu perguntei se estava se referindo à metodologia da formação do indicador ou o resultado que é coletado por ele. Eu diria que, sobre os dois aspectos, você tem razão, né? É bem interessante perceber, ter essa consciência, como você coloca, de que isso deveria estar disponibilizado, né, colocando a forma estruturada de quem fiscalizou ou a forma estruturada da informação de quem, em tese, agiu ou deveria ter agido e não agiu, né? Então, vamos dizer assim, por que é importante essa divulgação, como você coloca, sobre as duas perspectivas? Mesmo para quem desenvolve metodologia de indicador, quando ele assim o faz, não significa dizer que ele é dono da verdade. Então, portanto, você, a perceber uma metodologia da captação de dados, você fala, mas isso daqui tem uma furada, ele não é hermético, ele não levou em consideração determinada variante. E isso é interessante porque, ao se perceber que o dado, a forma é divulgada, a formulação é divulgada, você dialoga construtivamente. É uma pressão. O poder público começa a se mostrar no sentido de também mostrar suas deficiências, o que não é um problema. Ao contrário, ele se vê pressionado, mas eu acho uma pressão positiva. Agora, colocando o outro lado, né, no executivo, na própria ação que o dado vai colher. Muito mais forte, né? E aí a LAI traz uma situação que é uma compreensão ainda bastante tumultuada, digamos assim. Há divergência de interpretação naquilo que é o produto de fiscalização de auditoria de Tribunal de Contas. Então, o relatório de auditoria de Tribunal de Contas, por exemplo, ele é documento público disponibilizável, né? Aí você fala, puxa vida, a lei fala que está aqui, né? Ela textualmente coloca. Então, eu quero usar o relatório do tribunal numa avaliação como essa. Aí você fala, mas ele não julgou ainda. E quem julga, quem fala pelo tribunal é o seu corpo de conselheiros. Então, significa dizer, a gente criou, o meu entendimento pessoal, não vou falar pelo tribunal, o meu entendimento pessoal é o seguinte, se a lei textualmente colocou essa disponibilização, né, o que vai surgir se você, ela não fala que é ativa, né, eu não preciso colocar obrigatoriamente no site, na intranet, mas se você tenho que fazer isso a partir do julgamento, aí não se tem a menor dúvida. Agora, se você faz o pleito em torno desses dados, você tem direito de tê-los com uma indicação de que essa informação é preliminar. Portanto, o julgamento não ocorreu. Se você for lidar dessa informação desconsiderando essa daqui, você pode até responder de alguma forma, né, uma responsabilidade civil, se gerar dano, indenizar alguém, ou o que seja. Mas o que me parece importante a essência da tua provocação é importante porque, tempos para cá, a consciência em torno da disponibilidade do dado é muito maior. E é essencial, e aí eu vinculo sempre essa provocação, esse conteúdo de provocação que você faz, que é super interessante, à essência da democracia. Tinha uma outra pergunta, eu acho. Obrigado. Eu atuei há alguns anos atrás na Prefeitura de São Paulo, e a sua palestra me trouxe à mente um caso concreto, não é? Talvez ele é muito específico, mas talvez seja um bom exemplo para discutir alguns assuntos relativos a essa operacionalidade a que você se referiu, do conceito de auditoria. Muito bem.
eu não sou administrador nem administrador público, mas atuava numa área técnica. Uma secretaria, uma superintendência, que era tinha a sua gestão orçamentária própria, e havia programas. Dentro desses programas, projetos e prestação de serviços técnicos também. Muito bem, para um desses serviços técnicos, houve a necessidade de se fazer uma contratação de uma empresa para consultorias, porque efetivamente não havia quadro próprio para que isso fosse feito internamente, não é? Como eu era o representante dessa área técnica, eu fiquei nesse contrato como, digamos assim, o responsável pela fiscalização técnica, para ver se eles estavam fazendo um serviço razoável, não é? Muito bem. Dentro dessa atribuição, me cabia a medição, ou seja, eles apresentavam os seus relatórios, os seus laudos, e eu via se a carga horária que eles lançaram era compatível e se os produtos realmente tinham qualidade. Eu dava esse atestado, não é, de qualidade e também de que os serviços tinham demandado... Sido executados. Isso. Bom, mas anteriormente, como é que essa contratação foi feita? 3 propostas, não é, a partir de um orçamento prévio que a própria prefeitura tinha elaborado, e ganhou a empresa que deu o maior desconto. Tudo bem. E como funcionava na época? O processo era de papel, vinha o processo para mim, eu verificava a medição, atestava, juntava os laudos e ia embora. No mês seguinte, a mesma coisa. Só que, o que acontece? Eu, curioso do processo, né, e eu gostava de não só inserir a minha medição, como olhar o que aconteceu, para ver, estava aprendendo, né, como é que as coisas funcionavam tecnicamente ali na administração. O que eu percebi? O pessoal pegou aquela medição que eu tinha atestado, tantas horas, tantos laudos, tal, multiplicou pela tabelinha lá do começo da licitação, deu um resultado, X de dinheiro, essa foi a remuneração da empresa. Tudo bem. Só que eu só vi isso no segundo mês, porque não tinha isso antes, né? Só que aí opa, tem alguma coisa estranha. Eles não deram o fator de desconto na medição. Portanto, eles pagaram a integralidade dos serviços medidos a partir da tabela original, e não do que deveria ser uma tabela com o desconto solicitado, ofertado pela empresa que ganhou. Aí o que eu fiz? Né? Eu fui lá no sujeito que estava no outro andar que fez o pagamento, falei: você viu isso aqui? Aí ele olhou, regalou o olho desse tamanho assim, e falei: não vi. A empresa também não tinha se manifestado sobre isso. Bom, avisei. O que eles fizeram? Avisaram a empresa, disseram, pediram para essa empresa uma carta de crédito com o valor indevido sendo, portanto, creditado para a prefeitura, e isso foi acertado no próximo mês. É um expurgo. Fez ali isso, uma, né? Não Agora, reconheceu. o que me veio à mente é o seguinte: se por acaso eu não tivesse tido essa auditoria espontânea, digamos assim, tivesse olhado por curiosidade, percebido isso, o processo teria talvez andado, talvez ninguém tivesse percebido, teria sido encerrado, que eu saiba, nunca, não tinha auditoria de contratos, naquela época pelo menos, não sei. Sim. Depois. Isso seria, no fim das contas, o quê? Uma improbidade, uma fraude, uma ineficiência? Como vamos por partes, porque tem frentes aí para entender. Uma é o seguinte: você teve um expediente em torno de uma... Primeiro que não é um caso de política pública, né? Então é um contrato pontual
mas teve uma ação diligente de um gestor de contrato, que é o teu caso, identificou, e é papel do gestor do contrato. Todo contrato tem o seu gerente, né, e ele faz justamente esse tipo de verificação. Outra coisa é perceber o seguinte, o papel da fiscalização, né, ainda mais atualmente, o que se percebe é que a aposta em torno de controles de fiscalização é enorme, porque as frentes são muito abrangentes. Então, às vezes a gente fala o seguinte, puxa vida, uma estrutura como essa é cara, a estrutura de um tribunal, a estrutura de um Ministério Público. A questão é justamente o seguinte, o quanto, eu vou fazer num sentido pessoal, o quanto eu já me paguei, percebeu? O quanto é que em determinados processos, cuja quantidade em termos do que deixou de se pagar, ou glosou, ou ressarciu, né, eu acho que essa conta é importante. O ideal é um dia a gente chegar a uma condição quase como o Canadá, que tem um instrumento de controle super fortalecido e que age pouco, né, mas ele é muito aparelhado, né, organizado, instrumentalizado e age pouco. Então, esse é o ideal no futuro. Por enquanto, a gente tem controles internos, controles externos, é justamente para poder identificar essa situação. Se por um acaso ela não fosse identificada, a gente não sabe dizer o que seria. Pode ser que um tribunal tivesse pego, tivesse um controle interno a pegar essa situação. O importante é que tratou em torno dela, né, no sentido do que você falou. A fiscalização no passado era meio que, você usou a expressão operacional. O operacional, é isso que me parece interessante para a gente fechar essa questão. No passado, minha verificação era matemática, né? Ela era contábil, financeira, patrimonial, tem quantas cadeiras, tem quantas canetas. E depois a gente deixou de ter essa abordagem para perceber uma ação racional, né? Eu tenho tantas cadeiras, mas eu precisava. Eu tenho essa caneta, mas ela escreve. O meu termo de referência foi adequado, percebe? Eu compro um achocolatado para a criança, mas ela consome ou não consome. Teve uma situação muito interessante que, de novo, não é até pode ser política pública, porque, de alguma maneira, é alimentação da rede de ensino, em que se comprava por menor preço, né, um achocolatado que tinha a base nutricional daquilo que era o termo de referência, mas as crianças não conseguiam tomar. E aí surgia uma indagação super interessante em termos didáticos, né, de discussão didática acadêmica, a dizer o seguinte, como é que eu restringo a participação desse cara? Porque o fato é o seguinte, se eu tenho que estabelecer uma relação razoável, o fato é que o destinatário desse consumo é a criança, ela tem gostos e ela não consegue consumir. Ela não ingere aquele achocolatado, pelo amargor e tudo mais. Eu posso criar uma comissão de sensibilidade, esse aspecto do paladar, né, dessa sensibilidade, de um senso, né, que é dado à subjetividade. Então é interessante, porque o que se percebe é justamente colocar o operacional, que é a amplitude que foi trazida para as competências até mesmo do Tribunal de Contas, está na Constituição, nessa ampliação, nesse alargamento de competência, para perceber o seguinte, eu tenho que entender uma ação racional. Se eu não trouxer uma ação racional para aquilo que é a ação administrativa, nós vamos lidar com números cujo resultado está completamente dissociado de onde eu quero atingir. Percebe? Então, acho que é nesse sentido. Só pegando o mesmo exemplo e complementando, nesse sentido. Nesse mesmo contrato, eu estava pensando agora... Vamos falar de consulta específica, senão acho que... Mas é consulta específica do caso concreto? Não. Tantos anos depois, esse contrato específico, mas tomado como exemplo, ocorreu o seguinte, eu como participante da gestão do contrato e como representante da área técnica da prefeitura, e participando das atividades, estava acompanhando o que eles estavam fazendo, isso acabou sendo, para mim, um aprendizado. Claro. Não é? Então, é como se eu tivesse feito um curso de capacitação nessa expertise que eles tinham e que isso não constava absolutamente do contrato. Então, houve e depois fiquei anos na prefeitura e usei esses conhecimentos, não é? Sim. Então, esse foi um ganho que que apareceria numa auditoria? Isso seria pensado nesse sentido? Ou simplesmente, ótimo, aconteceu? A depender das bases em que ela vai se instalar, sim. Você colocando esse exemplo me remete a uma outra situação que a gente problematizou no seguinte sentido. Quando você contrata um
um arquiteto para a prefeitura, um médico, né, eles são chamados a um domínio, na sua prova de concurso de ingresso, correspondente à sua área de atuação. Então, o médico, ele sabe clinicar e ele vai ser demandado daquele conhecimento. Aí ele toma posse e 2 semanas depois ele chega para ele e fala, este contrato você vai gerenciar. Uhum. Ele não foi chamado, né, para habilidade técnica de ingresso no quadro da prefeitura, sendo um gestor, percebe? Isso foi uma discussão bastante interessante que a gente dialogou com o município de São Paulo, que criou, aí sim, um concurso específico dos gestores, né, dos gestores públicos, e criou uma carreira técnica que ela ia acompanhar nas unidades esses gestores de contrato, o que foi uma iniciativa interessante, mas surgida desse debate. A gente identificou, então você fala, a sensibilidade da auditoria, ela pegou. Ela pegou o seguinte, poxa, eu estou colocando um médico como gestor de contrato e, em tese, eu percebo que não tem má fé, mas tem um monte de descontrole. Mas por quê? Ele não é treinado para tanto e nem se podia cobrar dele esse expertise, porque o que ele foi demandado como domínios, né, para ingresso no seu desempenho de função, era clinicar, e não era gerir contrato. Percebe? Isso é um desvio de função? Não propriamente, não propriamente. O que eu acho que é importante é justamente ter o seguinte, desses quadros, porque existe, por isso que eu falo hoje, as situações estão mais complexas, porque existe uma interdisciplinaridade e uma multidisciplinaridade. Se por um acaso, ao contrário, pegar um administrador de empresas e colocar para gerenciar distribuição de remédio, não é suficiente também. Então, o que acontece é que é um permanente aprendizado das duas partes, seja quem age, seja quem controla, quem fiscaliza. Pelo quê? Por isso que eu digo, numa passagem rápida, fazendo agora, enaltecendo esse aspecto que eu falei, é justamente o seguinte, tem que saber o que fazer. Você sabe contratar isso? Você sabe do que nós estamos contratando? É importante. Porque, do fato, é o seguinte, quando eu tenho uma demanda sobre determinada coisa e não entendo sobre aquilo, sair fazendo na correria, já sai fazendo na correria, você tem um resultado ruim. O ruim é que acontece o seguinte, aprendi, você falou uma expressão interessante, eu aprendi com aquilo. O importante é que não seja só você, seja aquele órgão, aquela unidade, porque aí senão isso tudo se repete. Bastou você sair, tudo vai embora. É importante ter essa consistência em termos da organização da informação, por isso, de novo, para que tenha os registros em termos de padronização, para que no futuro isso aconteça. Se está dado num contrato que não é política pública, que é o teu exemplo, imagine então, aí a gente voltou para a primeira provocação, do primeiro slide. Se isso existe em contrato, imagine para a política pública. Percebe? A importância do que você percebeu numa ação pontual, ela fica levada a uma potência muito maior quando trazido para um sentido de política pública. Certo? Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais uma questão? Falar? Podemos, então, já que estamos perguntando, podemos encerrar, então. Mais uma vez agradeço a todos, agradeço, né, ao professor Alexandre pela brilhante exposição, né, que muito nos ensinou aqui hoje. Agradeço, né, a todos os presentes, a quem está nos acompanhando de casa, todo o pessoal do ELP, toda a estrutura do ELP, muito obrigado. E encerramos aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.